tá? Vocês vão receber uma mensagem. Então, irmãs, hoje boa noite, né, para todas vocês. Hoje nós vamos estudar o sétimo fruto do Espírito, que consta no capítulo 8 do livro Mulheres Cheias de Graça. Cheias de Graça. Em Gálatas 22, o autor diz, né, como sétimo fruto do Espírito, fidelidade ou fé. Em algumas Bíblias falam fidelidade, a minha fala fé. A autora diz que todos os dias podemos optar em viver ansiosas ou viver pela fé. Qual tem sido a sua opção ultimamente? Viver ansiosa ou pela fé? A autora diz também que todos nós temos um pouco de fé, mas essa fé é natural do dia a dia. Quando escutamos alguém gritando fogo, não duvidamos. Corremos logo do local que está com ameaça de incêndio, acreditando que há fogo mesmo. Quando dirigimos, temos fé que chegaremos ao nosso destino, que o carro não enguiçará e que chegaremos na hora do nosso compromisso. Essa é uma fé que nos faz seguir adiante em nossa rotina. É uma fé quase automática. Mas a fé que vamos estudar aqui é a capacidade de assimilar a palavra de Deus e crer em suas promessas. Todas nós temos um pouco de fé, mas Deus deseja que o fruto da fé se desenvolva em todas nós, em todos os que creem nele e o obedecem. Ele quer que a fé seja parte integrante de nossas vidas e cresça durante a nossa caminhada cristã. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é amor. Mais uma vez, portanto, vemos que as manifestações do fruto do Espírito se interrelacionam. O fruto começa a surgir com amor, e seu crescimento em nossa vida continua pela fé. O que a Bíblia diz sobre a fé? Vamos ler Romanos 10:17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quem pode ler para mim? Posso ler. Posso ler? Tá, Ana, então lê você. Ana. Aninha não, Cida, desculpe. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé é o produto natural de ouvir e assimilar a palavra de Deus e da convicção da realização nas promessas divinas. A gente tem certeza que as promessas divinas vão se realizar. Essa é a nossa fé, né? Em 1 Coríntios, vamos ler agora 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Sônia, você pode ler? Primeira Coríntios 13, versículo 13. Sim. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Obrigada, irmã. Então, a fé é a confiança inabalável e deve habitar em nós permanentemente. Vamos ver agora Lucas 1. Lucas, capítulo 1, verso 37. Maria Helena, você pode ler? Sim. Pois nada é impossível para Deus. Obrigada, irmã.
Então, a fé e a confiança inabalável... Não, desculpe. A fé opera no reino do impossível. Fé é crer em Deus, confiar e conhecer sem ver. Agora vamos ler Marcos, a passagem que se encontra em Marcos, capítulo 9, verso 23. Luísa, você pode ler? Sim. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Obrigada, irmã. Então, a fé, nessa passagem a gente vê que a fé opera por obediência às leis espirituais. Podemos conhecer a verdade quando depositamos nossa confiança em Jesus. Isso funciona. Vamos nos aprofundar um pouquinho. Vamos ler Hebreus, do capítulo 11. Hebreus 11, versículos 1 ao 10. Hebreus 11, do 1 ao 10. Jane, você pode ler? Posso sim. Obrigada. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Obrigada, irmã. Então, nesse texto que nossa irmã acabou de ler, pela fé, abre 18 declarações registradas em Hebreus 11, a partir do versículo 3. Essas declarações falam de pessoas que resistiram à tentação, perseguição e frustração enquanto mantinham a confiança em Deus. O foco do capítulo 11 está naqueles que perseveraram na sua fé e nos deixam o exemplo. O Antigo Testamento relata as histórias de homens e mulheres que nada possuíam a não ser a palavra de Deus, para nela depositar a confiança. As promessas de Deus significavam tanto para eles que eles mudaram a rota de suas vidas por causa dessas promessas. Eles acreditavam no que Deus lhes dizia, ainda que algumas das bênçãos de que Deus falara estivessem num futuro distante, que eles não participariam.
Geralmente, as promessas divinas eram coisas que eles mal podiam sonhar, imaginar, coisas que eles não viveriam para ver. Mas, mesmo assim, eles aceitavam esses fatos como reais, por fé. No versículo 1, temos 2 atributos da fé, a certeza e a convicção. A fé traz a realidade para as nossas vidas. Ela dá certeza ou firme fundamento para o nosso pensamento sobre Deus. A fé torna reais as coisas pelas quais esperamos e é a prova de coisas que não se veem. Geralmente, a fé é relacionada a coisas do futuro. A fé dá a certeza e a essência para confiarmos no que Deus promete para o futuro. É a fé em si, e não o nosso sentimento sobre a fé, que gera certeza. Andamos por fé, e não pelo que vemos, como consta no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não pelo que vemos, ou pelo que sentimos. A fé nos provê uma garantia da recompensa celestial já agora. A fé confiante tem um poder além da imaginação dos pensadores deste mundo, cheios de incerteza. Para os verdadeiros crentes, ela produz esperança e consolo, com um conteúdo real e poderoso. A vida não acontece sem fé. Ela é um ingrediente essencial em tudo que fazemos. Uma pessoa deve ter fé que, tendo feito o trajeto até o local do trabalho, muitas vezes com segurança, o fará outra vez. Deus foi confiável no passado e ele continuará sendo assim no futuro. Em Hebreus 13, 5 e 6, nos assegura que Deus é constante e fiel. Não pode haver esperança real sem fé. E não pode haver fé real sem esperança. Esperar coisas que não se veem é antecipar algo melhor. Este é um aspecto principal da fé. De fato, vendo as promessas de Deus e de longe saudando-as, os patriarcas conheciam a realidade do que eles buscavam por fé. Está no versículo 13 do capítulo 11 que acabamos de ler. Fé traz confiança. A fé é a nossa certeza, confiança em relação à nossa esperança. Sem esperança, seríamos desgraçados diante de nossos problemas com o mundo. O líder reformista João Calvino perguntou certa vez: o que aconteceria conosco se não confiássemos em nossa esperança e se as nossas mentes não transcendessem este mundo de escuridão através da iluminadora palavra de Deus e de seu Espírito? Como seria esse mundo sem Deus, né? Sem a esperança das palavras dele. É uma confiança baseada não em mero querer, mas baseada nas promessas de Deus. Foi a fé que tornou o céu algo real para Abraão. Assim, fé é estar certo do que esperamos e ter certeza do que não vemos. A fé é a confiança de que venceremos. A fé é a certeza de que Deus enxugará todas as lágrimas. Apocalipse 21, 4. A fé bíblica é uma crença firme de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, se o amamos. Romanos 8, 28. A fé faz coisas magníficas por nós. Quando temos fé, confiamos. Quando temos fé, somos convencidos de que o céu existe. Quando temos fé, podemos ser como Paulo, que disse: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Ter fé envolve um comprometimento. Ter fé envolve um comprometimento. Cada um dos fiéis mencionados em Hebreus 11 fez alguma coisa com a sua fé. Por causa desse comprometimento, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus deles. Segundo John Stott, fé não é sinônimo de credulidade ou superstição, nem é irracional ou ilógica. Não, fé e razão nunca aparecem como antíteses, como antônimos nas escrituras. Ao contrário,
O contraste é entre fé e visão, não entre fé e razão. Ao contrário, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Salmo 9:10. Eles confiam porque conhecem. Então, é razão, racional, é uma coisa racional. A fé se origina da credibilidade de seu sujeito, e ninguém é mais confiável que Deus. Os exemplos citados em Hebreus 11 esclarecem essa questão. Em cada caso, a fé é uma resposta àquilo que Deus disse. Noé construiu a arca porque Deus o alertou sobre o dilúvio. Abraão deixou a sua terra e sua parentela porque Deus lhe prometeu um lar alternativo e uma numerosa descendência. Em ambos os casos, a ação foi precedida pela palavra de Deus. Ou seja, eles ouviram e agiram. O mesmo ocorre conosco. Não somos gigantes espirituais como Enoque, Abraão e Moisés. Deus não costuma se dirigir diretamente a nós, mas ele continua falando conosco através das Escrituras. Assim, a fé é a nossa resposta à sua palavra. A autora do livro menciona, agora voltando um pouco ao livro, a autora do livro menciona uma ocasião em que já estava envolvida em várias obras na igreja e foi convidada pelo pastor a iniciar um novo trabalho com jovens casais. Ao conversar com a família, seu filho disse que nunca a ouvira dizer não a uma oportunidade. Ela realmente aceitou aquele convite, sabendo que há momentos em que devemos dizer não, quando estamos, muito sobrecarregadas. Ela menciona também que o filho dela tinha plena confiança que, pela fé, sua mãe podia fazer o trabalho e o Senhor a ajudaria. Ela afirma no final que Deus a ajudou muito nesse trabalho. Dessa passagem do livro, eu achei interessante porque achei assim que nós podemos tirar 2 ensinamentos para nossas vidas, cristã. Em primeiro lugar, muitas vezes dizemos não às oportunidades de fazer um trabalho na igreja por acharmos que não temos capacidade ou porque não temos experiência, ou por receio de falhar na empreitada. Mas devemos ter fé. Falo isso até para a Laodiceia e para a Flavinha, que tem tem os desafios de passar a aula para a gente. Vocês têm que ter fé que Deus vai ajudar, vai nos capacitar e vamos até descobrir dons que nem sabíamos que tínhamos. Então, não deixem que as oportunidades passem. Na verdade, é Deus que está convidando para fazer a sua obra. E, com certeza, Ele vai nos ajudar e nos capacitar. Aceitem os convites que vierem, irmãs. Tenham fé que vocês não estão sozinhas na obra. Além de Deus, outros irmãos estarão lhes dando o apoio necessário. Segundo, podemos perceber que os filhos da autora conheciam a fé da mãe e essa fé foi um exemplo para a vida adulta deles. Como nossas atitudes influenciam nossos filhos e as outras pessoas que estão em nossa volta. Além dos exemplos de fé da autora, temos também a importância de estudar a Bíblia em seu lar, em conjunto com a sua família, pois ela norteia as nossas atitudes e o modo de viver. Hoje, vemos que muitas famílias estão perdidas, pois não possuem um modelo a seguir na criação dos filhos. Faltam bases e normas morais para definir o que é certo e o que é errado. Devemos voltar à Bíblia e seguir os mandamentos de Deus. Não que a TV e a novela ditem as regras da sua casa. A Bíblia é o único padrão para uma vida reta, digna para se viver agora e para a eternidade. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Onde há medo, a fé não pode crescer. Sabemos que o medo não procede de Deus. Devemos nos guardar desse sentimento. Para vencê-lo, Deus nos dá poder, amor e domínio próprio. Essa é a essência da fé. Somente movida pela fé, você pode dar exemplo, testemunho, viver com integridade e seguir a vocação e o propósito de Deus para a sua vida.
Fica a pergunta: conseguimos demonstrar a nossa fé aos que vivem perto de nós? Vou deixar essa pergunta para vocês já pensarem. Conseguimos demonstrar a nossa fé aos que vivem perto de nós? Vamos ler 2 Timóteo 1,5. É só um versículo. Sei que fosse mais coisa, mas é só 2 Timóteo 1,5. Capítulo 1, versículo 5. Ai, desculpa, gente. É 2 Timóteo, eu falei capítulo 1. 2 Timóteo 1,5. Eu vou ler. É Paulo falando para Timóteo, né? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, nessa parte que Paulo fala, Paulo diz a Timóteo que se recordava da sua conduta por ter fé não fingida, que fluía da avó dele, né, e da mãe Eunice. Fé não fingida é a fé autêntica, sincera, que não desmorona nunca. No livro, o autor explica a origem da palavra sincera. Na época de Paulo e Timóteo, os artistas desonestos, talvez quem leu o livro, o capítulo, possa até estar achando que eu estou um pouco redundante, mas é que muitas irmãs não têm tempo de ler, então, para eu falar coisa pingada, vai ficar mais, as pessoas podem se perder. Né? Quem leu, ótimo, né? Fixa mais ainda. Na época de Paulo e Timóteo, os artistas Eu esbarrei aqui, desculpe. Na época de Paulo e Timóteo, os artistas desonestos colocavam cera nas imperfeições das estátuas para venderem como se fossem de primeira linha, né? De primeira qualidade. Quando a estátua era perfeita, de primeira qualidade, ela não tinha cera nenhuma, ela era de primeira linha, né? Então, a estátua com cera, ao ficar exposta, ela disfarçava os defeitos, né, da estátua, né, daquele artista que não conseguiu fazer uma estátua perfeita. E só que com o sol, o calor e no sol, a cera derretia e apareciam as imperfeições. E no frio, a estátua trincava toda. Então, era uma peça de péssima qualidade, né? Então, por isso a expressão estátua sem cera. Era estátua pura. A estátua sem cera era de primeira qualidade, era uma estátua pura, sem mistura, sem imperfeições. Então, ao enaltecer a fé sincera de Timóteo, Paulo estava dizendo que a sua fé não continha cera, ou seja, faça sol ou faça chuva, na adversidade e na alegria, a sua fé não derretia, não vacilava. Era isso que ele queria dizer com sincera, né? Assim, entendemos que a fé não é uma roupa que podemos vestir somente nos momentos prazerosos ou para que as pessoas vejam, mas devemos ter fé em todos os momentos de nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos ruins. É essa fé autêntica que devemos desenvolver. Quando exercitamos o nosso corpo, os nossos músculos crescem e se desenvolvem. Façamos a mesma coisa com a nossa fé. Precisamos exercitar a nossa fé em Deus, pois as coisas desse mundo, a filosofia, os diplomas de universidades, os mestrados, o dinheiro e o poder não vão ajudar ninguém nas adversidades, mas sim a fé que desenvolvemos em Cristo. Temos de viver de forma a demonstrar o fruto da fé em nossas vidas. Irmãs, devemos evitar atitudes e costumes que possam destruir a nossa fé. Devemos evitar pensamentos negativos, TVs, programas e novelas que nos mostram um modo de vida pernicioso e contra as leis de Deus. Devemos evitar noticiários que colocam imagens violentas e pessimistas. Devemos evitar encarar nossos problemas como monstros
Nós temos um Deus muito maior do que qualquer problema desse mundo. Devemos evitar nos afastar da igreja por qualquer motivo, porque alguém me tratou mal, alguém falou uma coisa que eu não gostei. Devemos evitar isso, irmãs. Nós estamos em crescimento, as pessoas, às vezes, falam coisas que nos magoam, mas nós temos que focar em Jesus. Nós estamos na igreja por causa de Jesus, focar em Jesus e perdoar nossos irmãos, entendeu? Entender que nem todo mundo está no mesmo nível que deveria estar. Entendeu? Todo mundo ali está crescendo. Tem pessoas que crescem mais rápido, tem pessoas que crescem mais devagar, depende da dedicação que eles dão à palavra de Deus, né? Temos que ter complacência com os nossos irmãos. E não devemos nos afastar por causa dessas coisas. E muito menos nos afastar de Deus, né? Porque primeiro a gente se afasta da igreja, daqui a pouco a gente, quando vê, está longe de Deus. Todos esses exemplos podem tirar a pouca fé que a gente tem, deixando-nos mais fraca e distante de Deus. Por isso, eu peço para vocês tomarem cuidado com essas coisas que a gente está, né? A gente está no mundo, a gente está aqui misturado, então a gente tem que ser vigilante, né? Importantes, irmãs, praticar a nossa fé todos os dias. Mas como desenvolver essa fé sincera que Paulo diz? O que fazer para a nossa fé crescer? Eu coloquei aqui 6 fontes para a fé crescer em nossas vidas. Tá? Algumas eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Mas eu vou especificar aqui. São 6. Primeiro é o aprendizado. Temos os registros na Bíblia de Jesus realizando milagres. Né? João 20, 30, 31. Ele fala, né, estude a palavra, especialmente sobre Jesus. Na noite anterior à sua morte, Cristo orou pelos apóstolos e pelos que viessem a crer nele pela sua palavra. Paulo escreveu, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você deseja que a sua fé cresça, leia e estude a palavra de Deus diariamente. Se você já leu a Bíblia toda, ótimo, leia de novo. Estude um livro do Evangelho ou livro de Atos dos Apóstolos. Não pense que já sabe tudo, de cor e salteado, que aprendeu tudo e que não precisa estudar mais. Não, gente. A gente precisa estudar até a vinda de Jesus. Cada vez que lemos e estudamos a Bíblia, vemos alguma coisa que não percebemos antes. E dependendo do que estamos passando naquele momento que a gente está lendo em nossas vidas, né, temos uma visão melhor do que a gente está lendo, né? Vai depender da nossa vivência. E às vezes você lê uma coisa hoje que, poxa, eu não percebi isso na primeira vez que eu li, né? Um comentário que algum irmão fala. Então, a gente tem que estar sempre lendo as escrituras. É importante. O segundo passo, memorização e meditação. Isso é muito importante, eu ainda tenho que melhorar muito nessa parte. Além de ler e estudar, devemos exercitar a meditação na palavra de Deus. Tente se colocar naquela época, memorize um versículo e tente entender cada palavra usada. Memorizar e meditar naquela palavra, né, naquela frase, naquela parte que você memorizou. Né? Hoje, nossa vida é muito corrida, não nos deixa parar para pensar em um versículo. Vamos tentar memorizar, porque a memorização nos ajuda muito também no momento de ensinar os outros, né? E às vezes a gente está conversando com uma pessoa, um vizinho, alguém que não é cristão, e memorizando, né, você já consegue falar aquilo que, né, é muito mais fácil você memorizando aquele versículo, né? No capítulo 1, 1 João, diz assim, e você falar aquilo já vai estar ali na sua cabeça para você falar para evangelizar alguma pessoa, né? E também nos ajuda nos momentos difíceis que certamente virão em nossas vidas. A gente vai lembrar daquela passagem, né? Que Jesus falou que nada para Deus é impossível, né? Nossos problemas, né? Como a nossa irmã Luísa leu.
Precisamos passar tempo pensando na palavra e no que Deus tem feito por nós e pelos outros. Né? Ver o que Deus fez, as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, né? Começar a contar, a pensar e dar graças a Ele, né? Por tudo que nós somos, nós temos aqui nesse momento. Terceiro passo é a vivência. Além de estudar, não adianta estudar e encher a cabeça de informações e não praticar. Não adianta. Você tem que colocar em prática. A intenção de ler não é se tornar um especialista na vida de Jesus, nas escrituras. Eu conheço de cabo a rabo. Não. É você ler e praticar, colocar em prática, né? E passar adiante o que você aprendeu, né? Também. Falar de Jesus para todos que estão em nossa volta. Precisamos também praticar em obras. A fé precisa ser ativa para que seja real e viva. Em Tiago 2:22, ele nos ensina que a fé é aperfeiçoada por meio das obras. Vamos ler Tiago 2, do 20 a 26. Tiago... caiu. Tiago 2, versículos 20 ao 26. Cida, você pode ler? Oi, posso sim, desculpa, estava desligada. Tiago 2. 20 a 26. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias, e os fez sair por outro caminho? Assim como é o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Obrigada, irmã. Então, a fé é aperfeiçoada por meio das obras. Não vamos usar como desculpas a pouca fé ou o pouco estudo para nada fazer. Embora quarto passo. Relacionamentos sadios. Jesus vivia no meio de pecadores, mas para curá-los. Ele ensinava a palavra de Deus. Sabemos que devemos pregar a palavra de Deus a todos, mas devemos nos preocupar com as nossas relações de amizade. Se você consegue ficar em ambiente mundano, com os palavrões, com as danças eróticas, com músicas indecentes, com piadas obscenas e discursos eróticos sem se incomodar, algo está errado com você. Devemos cultivar relacionamentos que edificam a nossa fé. Vamos ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Eu vou ler. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes.
Principalmente, devemos nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Devemos nos achegar mais a Deus e aprender a confiar nele. Quinto passo, preencher a mente somente com excelente. Eu me lembro do nosso irmão Larry, que fala muito isso. Preencha a mente somente com excelente. Devemos ter pensamentos positivos e edificantes para a fé. Pensar nas coisas lá do alto, enquanto trabalhamos, enquanto estamos no trânsito, enquanto estamos cozinhando, né? Conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que eu acho que a gente está quase decorando também, né? Que sempre nós lemos nas nossas aulas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sexto e último, né? Fortalecer a nossa vida com oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, diz: orai sem cessar. Façamos da oração uma prática diária em nossas vidas. Bem, para finalizar, vou ler agora 2 Timóteo, acabando. Minhas aulas são bem longas, né, gente? Desculpe, eu gosto de falar muito. 2 Timóteo 1, do 12 a 14. Para finalizar, vou ler. Por essa 12 a 14. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, esse é o fruto da fé. Saber em quem temos crido e saber que ele pode guardar tudo o que temos confiado a ele. A coroação de nossa fé ocorrerá quando contemplarmos Jesus face a face. Espero que esse estudo tenha desafiado você a examinar sua fé, minhas irmãs, pois a mim me desafiou. Aproveite essa oportunidade para fortalecer a sua fé, que a gente consiga fortalecer cada vez mais a nossa fé. Mais cedo ou mais tarde, todos nós desceremos do topo da ordem tranquila de nossas vidas para o vale do caos das adversidades. Não espere até que a sua vida saia do controle para desenvolver uma fé pessoal forte. O soldado se prepara para a batalha. Então, a hora de edificar a sua fé é agora, e só depende de você. Conforme está escrito em Lucas 22:32 e 2 Timóteo 1:5, que a nossa fé nunca desfaleça e que seja sincera. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Compartilhar tela. Vamos lá. Não, cadê? Ué, cadê? Tá aqui não. Então, compartilhar. Será que é esse? Ah, tá. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. No momento, não. Agora apareceu, mas está só o REC, só tá em branco. Ai, caramba. Será que eu não consegui puxar o vídeo? Ai, tá rodando. Deixa eu ver aqui. Ai, e agora, vocês estão vendo? Entrando. Tá ouvindo? Sim. Show. Vou botar em tela cheia. Se você é quem diz que você é.
Está carregando, né? Eu nunca deixei. Estão ouvindo, irmãs? Você é quem diz que você é. Sim. Filho. Quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Acredita na cruz de Cristo, filho? Eu sou um pastor, então. Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. Acredito, sabe? A cruz está manchada de sangue. É doloroso. Ela ama, perdoa e exige. Mas o que ela exige? Que a gente a professe para este mundo sombrio. E se você acredita, então a pergunta é: o que vai fazer a respeito? Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo! Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Tá doendo! Eu sei que está. Meus braços Mas estão não queimando. desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Deus mandou Jesus para morrer na cruz e ser punido pelos seus pecados. Porque Ele ama você. Não vê que você precisa do perdão dele. Veja. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Ei!
Ei! Entra! Ei! O que tem fazendo é errado. É contra a lei de Deus. Cai fora, vovô. A menos que queira encontrar com ele. Tô pronto. E você? Sabe o que eu vou fazer? Não, conta pra mim. Eu vou orar por você. Por todos. Manda ver. Velho louco. És um louco por Cristo. Sai daqui. Não, como é que eu posso? Então, irmãs. Ih, caramba! O que eu fiz aqui? Tem que fechar. Ai, o que eu fiz? Gente, como é que eu volto? Ai, voltei. Gente, desculpe. Deixa eu parar a gravação. Então, essa é a minha aula. Deixa eu só fechar aqui.